Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar a prova da SpaceX de 2016, segunda parte. Como tenho feito nas provas da SpaceX, estou analisando uma a uma, dividindo em duas partes. Hoje nós iremos analisar as questões do número 7 até o número 12. Valeu, moçada! Espero que gostem dos comentários e que possam os mesmos ajudá-los a entender as questões. Aqui nós temos a questão de número 7. Observe a tabela abaixo que mostra a evolução das taxas de fecundidade no Brasil. Dentre os reflexos dessa realidade, na demografia brasileira, pode-se destacar a redução, primeira, da população brasileira em termos absolutos. Afirmativa errada. A população brasileira em termos absolutos continua aumentando. Apesar da queda da taxa de fecundidade, o crescimento da população brasileira ainda é positivo. Então, afirmativa errada. Segunda afirmativa, da proporção de jovens no conjunto da população brasileira. Correto. O percentual de jovens na composição da população brasileira vem caindo. Isso está sendo verificado há pelo menos 5 décadas que nós temos o registro da queda do percentual de jovens na composição da nossa população. 3. Da taxa de natalidade e o aumento da mortalidade infantil. A taxa de natalidade, de fato, está diminuindo. Agora, a taxa de mortalidade infantil também está diminuindo e não aumentando, como afirma. Afirmativa número 3. A mortalidade infantil no Brasil declinou de forma substancial nas últimas décadas. Claro que ainda estamos longe de alcançarmos os padrões de um país desenvolvido, mas em relação ao passado, a TMI brasileira caiu de forma significativa. Então, afirmativa errada. Do crescimento vegetativo, correto, o crescimento vegetativo vem declinando em nosso país. Inclusive, o censo que seria realizado agora em 2020, que não foi realizado em função da pandemia, deverá indicar uma taxa de crescimento em torno de 0,77. Para que vocês tenham uma ideia, em 1970, essa taxa de crescimento vegetativo era de 2,88. Sendo assim, podemos afirmar que esse crescimento vegetativo caiu substancialmente no Brasil, sobretudo a partir do censo de 1970. 5. Das taxas de reposição populacional, que atualmente já se apresentam abaixo do nível de reposição. Verdade. A taxa de fecundidade brasileira hoje se encontra abaixo da taxa de reposição da população. A taxa de reposição da população deve ser de 2,1 filhos por mulher. E essa taxa de fecundidade brasileira se encontra abaixo desse patamar. Se nós levarmos em consideração a atualidade, a taxa de fecundidade brasileira, no momento, está em torno de 1,76 filhos por mulher, ou seja, bem abaixo da taxa de reposição, fato este que já era verificado
por ocasião da realização da prova da SpaceX no ano de 2016. Sendo assim, a resposta correta, a letra E. Afirmativas 2, 4 e 5, corretas. Vamos à questão de número 8. O sistema de transporte é um elemento determinante da competitividade das mercadorias produzidas por um país nos mercados internos e externos, uma vez que os custos de transporte incidem sobre os custos das matérias-primas e dos produtos finais. Sobre os diferentes modais de transporte no Brasil, pode-se afirmar que, primeira afirmativa, o modal hidroviário é o que apresenta o menor consumo de combustível por tonelada transportada, correto? É o sistema de transporte mais barato que nós podemos utilizar. Contudo, a implantação de hidrovias no país envolve obras civis de forte impacto ambiental e de elevado custo, também correto, uma vez que no Brasil predominam os rios de Planalto, que apresentam em seus cursos corredeiras, cachoeiras, obstáculos naturais que impedem a navegação, por exemplo, num longo percurso, sendo assim necessário a realização de obras, como, por exemplo, a construção de barragens, eclusas, a dragagem dos leitos dos rios para a retirada de bancos de areia, pedras. Isso tudo tem um custo muito alto. E a implantação de hidrovias também gera impactos ambientais. Então, a afirmativa está correta. Afirmativa de número 2. Em virtude do predomínio do modal rodoviário no transporte de carga e da sua maior flexibilidade nos percursos, correto, a política de transporte brasileira continua quase que exclusivamente, aqui já identificamos o erro, quase que exclusivamente baseada na expansão e modernização das rodovias. Ora, 2016, a realização dessa prova, por exemplo, já estava em curso no Brasil o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado no governo do ex-presidente Lula, em que o modal ferroviário passou a receber investimentos muito grandes. Foi lançado o PAC das ferrovias, com grandes projetos ferroviários em implantação em nosso país. Esse PAC das ferrovias, por exemplo, previa a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, que já tem um grande trecho inaugurado, a implantação da Ferrovia Leste-Oeste, a implantação da Ferrovia Transnordestina, entre outras. Assim como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, também procurou promover investimentos nos modais aeroviários, por exemplo, no modal marítimo, no modal hidroviário, a implantação de hidrovias, enfim, para reduzir essa dependência do país em relação ao transporte rodoviário, que apesar da sua maior flexibilidade, é um sistema de transporte de alto custo. O transporte rodoviário é o segundo sistema de transporte mais caro que nós temos. E sendo assim, se o país tem uma forte dependência desse setor, a competitividade dos nossos produtos diminui no cenário internacional. Então, afirmativa errada. 3. No que se refere ao modal ferroviário, a Ferronorte é um empreendimento que visa facilitar o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso e Rondônia, tanto pelos portos de São Paulo como pelos da região norte do país. A Ferronorte, um projeto lançado por um grupo empresarial principalmente voltado à produção da soja, foi de suma importância para interligar a mais importante região agrícola do país, que é a região central, por exemplo, ao Porto de Santos. O projeto dessa ferrovia prevê a sua ligação até o estado de Rondônia. Sendo assim, nós teríamos 2 corredores de exportação através do emprego
do sistema intermodal de transporte. Por exemplo, em Rondônia, utilizando também o Rio Madeira para que a produção de grãos pudesse chegar, por exemplo, ao Porto de Manaus, ao Porto de Belém, de onde esses produtos poderiam ser exportados em navios maiores com destino ao mercado internacional. Então, a afirmativa correta. 4. A implantação e a expansão das redes intermodais, principalmente no que diz respeito à conexão de infraestruturas entre os diferentes modais de transporte, ampliarão a fluidez dos fluxos de bens e de pessoas, ao mesmo tempo que contribuirão para a desconcentração das atividades econômicas no país. Correto. A implantação de corredores de transporte intermodais é de suma importância não só para o desenvolvimento das regiões por onde passam esses corredores, assim como para a geração de empregos, aumento da arrecadação de impostos e por aí vai. Dessa forma, no seu conjunto, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões servidas pelos corredores de transporte multimodais. Lembrando que o transporte multimodal é aquele que resulta da utilização de 2 ou mais sistemas ou modais de transporte para o transporte de uma carga até o seu destino final. O transporte multimodal reduz o valor do frete, dando maior competitividade aos nossos produtos. 5. O transporte aéreo de carga suplanta o transporte de passageiro em termos de importância. Errado. Se utiliza mais o transporte de passageiros do que o transporte de cargas por aviões, até mesmo porque o transporte aéreo é o sistema de transporte mais caro existente. Em termos de importância para a aviação comercial no Brasil e no mundo, haja vista o significativo valor monetário das mercadorias que circulam pelas vias aéreas. De fato, o transporte aéreo viário é mais recomendado para transportar produtos de maior valor agregado. Mas, como eu disse, o transporte de passageiros suplanta o transporte de cargas, visto que o frete no transporte aéreo é muito caro. Sendo assim, as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Letra B. Vamos à questão de número 9. A China tem se tornado uma das maiores potências mundiais. É considerada uma economia emergente tanto pelo peso de sua economia quanto pela forte influência que exerce no cenário regional e global. A expansão da indústria tem sido um dos principais fatores do crescimento da economia desse país. Sobre a economia chinesa, podemos afirmar que, primeira, a indústria pesada ainda permanece sob controle estatal chinês, correto? E concentra-se predominantemente nas províncias da Manchúria. No nordeste do país, correto? Na província da Manchúria, encontramos grandes reservas de minerais metálicos e carvão mineral, matérias-primas básicas para a indústria pesada, a qual dispõe de vastas reservas de carvão mineral e minério de ferro. 2. A indústria de alta tecnologia expandiu-se rapidamente no país, correto? O que o tornou um dos maiores exportadores do mundo de produtos ligados à tecnologia da informação, correto? Entretanto, a China não controla a maior parte das tecnologias mais valiosas dos produtos que fabrica, pois tais componentes são fabricados no exterior, também correto. A China atraiu muitos investimentos de empresas multinacionais, sobretudo a partir das reformas econômicas implantadas a partir de 1976. Mas essas empresas multinacionais que, a princípio, formaram joint ventures com empresas estatais chinesas, não transferem determinadas tecnologias para a China. Sendo assim, o país ainda é dependente de determinadas tecnologias que são dominadas por empresas sediadas nos países de maior desenvolvimento econômico. Correto.
3. O dinamismo econômico da região litorânea da China vem se difundindo em direção ao cinturão agrícola do interior. Olha, o governo chinês, de fato, adotou medidas para levar o desenvolvimento ao interior. Por quê? A implantação das zonas econômicas especiais, a partir de 1976, nas províncias orientais, estava contribuindo para aprofundar as disparidades regionais na China. Então, para equilibrar, de certa forma, o desenvolvimento, o governo chinês aprovou, investimentos no interior como forma de levar o desenvolvimento industrial também a importantes cidades do interior. Mas aqui nós temos um erro. Tal fato tem propiciado o maior equilíbrio do PIB per capita entre a China marítima e a China interior. Aqui que está o erro. Há uma diferença muito grande do PIB per capita da China marítima, que é a parte do país onde se localizam as províncias orientais, que tem o maior parque industrial da China e também onde se concentram os mais importantes centros financeiros do país. A China do interior é uma China mais agrária, não tão industrializada como a China marítima. Sendo assim, há uma grande disparidade entre o PIB das províncias orientais e o PIB das províncias localizadas no interior da China. 4. Atualmente, com o envelhecimento da população e com o desenvolvimento tecnológico do setor industrial, a mão de obra tem carecido e levado indústrias a se transferirem para o interior do país em busca de mão de obra mais barata. Afirmativa correta. 5. A China não foi autorizada a participar da Organização Mundial do Comércio. Errado. A China ingressou na OMC há muito tempo. Então já começa a afirmativa errada. Já na década de 1990, a China negociava o seu ingresso na OMC, uma instituição que passou a vigorar em 1995. Pelo tratamento dado aos direitos individuais e liberdades civis de sua população. Dessa forma, o país não obedece às regras do comércio internacional, mantendo elevados subsídios à agricultura e altas taxas de importação. Essa afirmativa também está errada, uma vez que a China importa muitos produtos derivados do setor agrário, até mesmo porque a produção agrícola chinesa não é capaz de abastecer de uma forma completa todo o mercado consumidor chinês. O Brasil, inclusive, é um dos principais fornecedores de grãos para o mercado chinês, sobretudo a soja. Então, nós temos aqui a letra B, 1, 2 e 4 como afirmativas corretas. Vamos à questão de número 10. A África libertou-se do jugo colonial, mas ainda não conseguiu erguer estados nacionais verdadeiros. Esse é o desafio político que as sociedades africanas enfrentam atualmente. Sua superação e condição indispensável para a estabilidade política e o desenvolvimento econômico. As dificuldades que muitos países africanos enfrentam para se constituírem em estados nacionais verdadeiros estão relacionadas, primeira, as secas prolongadas e as inundações que por si só já explicam as frequentes crises de abastecimento alimentar que desencadeiam crises políticas e econômicas e solapam o Estado Nacional. Ora, a questão das secas que assolam países da África, a questão de enchentes em determinadas áreas, de certa forma, prejudicam, a produção de alimentos, por exemplo. Mas essa não é a condição mais importante dentro do contexto do comando da questão. O problema é a herança do colonialismo europeu que impediu a formação de estados nacionais consolidados que pudessem superar os profundos problemas existentes nas nações africanas. A fome dentro do continente africano, por exemplo, ela tem causas diversas: a alta concentração fundiária, a política agrária que prioriza as chamadas culturas de exportação em detrimento das culturas alimentares,
as guerras que consomem os escassos recursos que os países possuem, a manutenção em vários pontos, né, de uma agricultura rudimentar, uma agricultura extensiva de subsistência de baixo rendimento. Então existem ali vários fatores que também podem ser somados à questão da miséria, da pobreza, que atinge a maior parte da população africana. Eis aí a questão mais importante que causa esses desequilíbrios em vários países do continente. 2. A incapacidade que o governo de diversos países tem em tributar o conjunto da sociedade e, em certos casos, a dificuldade de controlar de fato as vastas regiões do território do país, por estarem sob o domínio de milícias armadas local que ignoram o poder central. Verdade. Em vários países africanos, você tem grupos armados, as milícias, você tem os clãs que dominam certos territórios dentro de um país que não seguem aquilo que determina ou que determinam as leis locais. Os conflitos tribais são muito comuns no continente africano. Então isso também ajuda a enfraquecer os estados nacionais. Quantos países do continente africano, volta e meia, estão envolvidos com lutas internas, com guerras civis, ou de origem religiosa, ou de origem étnica, ou de origem econômica, enfim. 3. A influência do neocolonialismo que, em muitos casos, grandes potências ainda exercem sobre estados africanos por meio da ajuda financeira, da cooperação militar e, sobretudo, por meio de tratados especiais de comércio que desfavorecem a economia nacional. Também é uma outra questão. Mesmo após a independência de muitos países africanos, você tem aquela forte relação de dependência econômica. Você obteve a independência territorial, mas não obteve a independência econômica. Essa relação de dependência econômica, não só em função dos interesses que os países desenvolvidos têm sobre o continente africano, sobretudo no que diz respeito aos seus recursos naturais, faz com que essa subordinação limite essa capacidade de muitos países se desenvolverem e resolverem os graves problemas sociais e econômicos existentes nos mesmos. Então, afirmativa correta. 4. A incapacidade dos nativos africanos de respeitar as diferenças étnico-religiosas entre si e de se autogovernarem sem a presença política dos colonizadores europeus. Ora, sem a presença política dos colonizadores europeus, quer dizer que eles são incapazes. Eles não são incapazes. A questão ali são os interesses adversos. Inclusive, os próprios ex-colonizadores europeus fomentam, de certa forma, disputas, guerras dentro do continente africano, para poder obter esses recursos naturais a custos mais compensatórios. Aí você tem, apesar da existência atualmente de um país capaz de assumir o papel de liderança política do continente, como é o caso de Angola. Não, Angola não tem no momento, e talvez não tenha tão cedo, essa condição de assumir um papel de liderança política, até mesmo porque a sua economia não é sólida, não é muito forte, e ainda Angola convive com sérios problemas internos até hoje, que são, na verdade, herança dos anos de guerra civil que o país enfrentou. 5. Ao descompasso entre as territorialidades produzidas pela colonização e as territorialidades locais no contexto interno dos países africanos, que definiu fronteiras que não necessariamente mantêm relação com a distribuição étnica ou linguística de suas populações. Verdade. Eis aí um dos fatores, se não o mais importante, fator responsável pelas lutas internas que ocorrem em vários países da África, uma vez que o colonizador europeu ele alterou as fronteiras naturais, agrupando no mesmo espaço territorial grupos rivais. E após a independência dos países africanos, esses conflitos passaram a ocorrer em função também das disputas territoriais entre esses grupos.
Sendo assim, nós temos a letra C, 2, 3 e 5 como resposta verdadeira. Vamos à questão de número 11. A queima do petróleo, do carvão e em menor escala do gás natural libera gases poluentes na atmosfera. Entre eles o dióxido de carbono, CO2, que intensifica a ação do efeito estufa. Diante desse fato, a busca de alternativas energéticas renováveis e de padrões de consumo compatíveis com o desenvolvimento sustentável tem feito parte do rol dos grandes desafios do nosso tempo. Sobre as fontes renováveis na matriz energética brasileira, podemos afirmar que fontes renováveis. Primeiro, o Brasil apresenta um setor de energia mais sustentável do ponto de vista ambiental do que a maioria dos países do mundo, considerando a significativa participação das fontes renováveis em sua matriz energética. Verdade. O Brasil, por exemplo, tem o setor hidrelétrico respondendo aí por mais de 60% da eletricidade produzida no Brasil. O Brasil vem desenvolvendo o setor eólico. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de biocombustíveis, então a afirmativa correta. 2. A política energética do país, definida no Plano Decenal da Energia 2011, prevê a ampliação do uso do potencial elétrico dos rios da região norte, especialmente os da bacia amazônica, não obstante os diversos problemas socioambientais relacionados à implantação de uma grande usina hidrelétrica. Verdade. A Amazônia é a nossa nova fronteira energética. Basta lembrar que a bacia do rio Amazonas detém mais de 40% do potencial hidrelétrico inventariado do país, apesar de que boa parte desse potencial ainda não foi explorada. Até o momento, algo apenas em torno de 6% desse potencial foi explorado. 3. A crescente utilização de biocombustíveis na matriz energética brasileira, além de reduzir a emissão de gases que geram efeito estufa, tem a vantagem de contribuir para o controle do desmatamento. Aí está errado. Na medida em que as plantações de sementes oleaginosas destinadas à produção do biodiesel, a partir do momento em que as plantações de cana-de-açúcar destinadas à produção, por exemplo, do etanol, crescem no país, há uma pressão maior sobre os ecossistemas ainda preservados, gerando dessa forma o aumento do desmatamento. Então a afirmativa está errada. 4. Apesar de o etanol apresentar vantagens em relação aos combustíveis fósseis, nas últimas décadas a produção de cana-de-açúcar e de álcool vem diminuindo no país, em função da queda do consumo desse combustível. Errado. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, inclusive já passamos a produzir o etanol derivado do milho, e o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de etanol. Ele está na liderança na exportação mundial de etanol. Então isso aí está errado. O consumo no país continuou crescendo. E dos fortes impactos ambientais provocados no plantio e colheita da cana-de-açúcar. 5. A energia eólica é uma fonte renovável com expansão no Brasil, mas possui elevado custo de instalação. Correto. Embora o Nordeste seja a região que apresenta um dos maiores potenciais eólicos do país, é em Osório, no Rio Grande do Sul, que se localiza o maior parque eólico nacional. Moçada, para a época, essa afirmativa, ela é correta. Para a época, ela foi dada como correta em função dos livros indicados no edital da SpaceX. Mas mesmo no ano de realização dessa prova, o Parque de Osório já não era o maior do Brasil. Naquela época, o maior parque eólico do Brasil era o do Alto Sertão do Sudoeste da Bahia. Então, cuidado, tá? Porque o que vale na prova da SpaceX é aquilo que está contido nos livros de geografia indicados no edital. Mesmo que essa informação já tenha sido equivocada para a época, mas ela foi dada como certa porque está no livro. Tá certo? Então, vamos lá. Afirmativa correta, letra C, 1, 2 e 5, colocando aí uma atenção para a afirmativa 5, que já estava errada na época.
para o momento atual. Porém, como a informação estava contida nos livros do edital, ela foi dada como afirmativa verdadeira. 12. No que diz respeito ao Brasil e seu relacionamento com as instituições internacionais, é correto afirmar que na década de 1970 foi elaborado o projeto Brasil Potência, correto, que visava a supremacia estratégica do Brasil na América do Sul, correto, por meio da criação de blocos econômicos como o Mercosul, errado, o Mercosul foi um bloco costurado a partir do início da década de 1990. Então, afirmativa errada. B. Em 2008, constitui-se internacionalmente o grupo do G20 financeiro, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, por iniciativa brasileira, a fim de articular posições conjuntas dos países em desenvolvimento nos assuntos de redução de subsídios e de abertura dos mercados agrícolas dos países desenvolvidos. Aí não é o G20 financeiro, aí é o G20 comercial, um projeto que foi lançado pelo governo do presidente Lula lá em 2003, por ocasião da realização da rodada de Cancún, organizada pela Organização Mundial do Comércio, na cidade mexicana. E o Brasil, juntamente com outros países emergentes, criou o G20 comercial como forma de contrapor os interesses dos países desenvolvidos na formatação de um acordo comercial que atendesse os interesses não só dos países em desenvolvimento, como dos países desenvolvidos. A principal bandeira de luta do G20 comercial é o fim da política de subsídios agrícolas. Então, não foi através do G20 financeiro, e sim do G20 comercial. C. A partir de um entendimento entre Brasil e Argentina, o Mercosul adotou uma cláusula democrática. Porém, esses países não aceitaram o regime de inspeções adotadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, errado. Tanto o Brasil como a Argentina